Olá, crianças! Hoje, nós vamos estudar, como vocês viram aí no vídeo, história. Vamos falar sobre o povo brasileiro. Então, se vocês assistiram o vídeo, vocês conheceram aí sobre o povo brasileiro, a formação do nosso povo, certo? Aconteceu por meio da mistura de três raças: a branca, que veio da Europa, a negra, que veio da África, e indígena, que já habitava nossas terras. Todas elas são de grande importância na formação da sociedade. Então, vocês estão vendo aí índio, negro e branco, né? Através dessas misturas foi que se formou o povo brasileiro. O branco trouxe muitas contribuições para o Brasil. Os indígenas foram os primeiros habitantes destas terras e eram bem diferentes dos brancos, tanto fisicamente como nos costumes. O negro é também outra raça de formação do povo brasileiro. Ele veio para o Brasil a princípio para o trabalho escravo na agricultura e trouxe contribuições à nossa culinária, ao vestuário, à música e etc. Foi por meio da convivência entre essas três raças que ocorreu a mistura entre brancos, indígenas e negros e se originaram os mamelucos, caboclos, da mistura entre brancos e indígenas. Vocês estão vendo aí? Então, entre brancos e indígenas, né? Então, o casamento de um branco com um indígena descende uma criança mameluca ou cabocla, né? Que é originária dessa mistura aí, com brancos e indígenas. Os cafusos, eles são descendentes da mistura entre negros e indígenas. Então, um casal negro, né? Ou um homem negro com uma índia, ou um índio com uma mulher negra, eles, né, têm os seus filhos. Nessa mistura, os filhos nascem cafusos. E os mulatos vêm da mistura dos negros e brancos. Então, um casal negro com um branco, né? Ou uma mulher negra com um homem branco, ou um homem negro com uma mulher branca. Dessa mistura nasce os mulatos, certo? Então, com a influência de todas essas raças, se formou o povo brasileiro e seus costumes e tradições. Então, o costume, a cultura brasileira, ela tem essa mistura, né? A mistura de cada raça que contribuiu para a cultura brasileira. Então, tem os costumes dos índios, costumes dos negros, costumes dos brancos. Existe essa mistura no Brasil. E a cultura brasileira é formada por essas raças, certo? Então, na página 57, vocês vão fazer aí essa atividade. Pinte de acordo com as características físicas as pessoas que representam cada uma das três principais raças que formaram o povo brasileiro. Então, vocês vão pintar de acordo com a característica de cada povo. Qual é a cor do índio? Né? Qual é a cor do branco? Vocês pintam a roupinha e deixam a pele branca, né? E a cor do negro, vocês vão pintar aí, certo? De acordo com a cor de cada um. Segundo, ligue o nome que se dá à pessoa que é resultante da união de branco e negro, branco e indígena, indígena e negro. E aí tem as opções: mameluco ou caboclo, mulato ou cafuso. Aí vocês vão ligar a resposta certa, ok? Vamos falar aqui desse lado sobre a etnia brasileira. É a palavra utilizada quando nos referimos a pessoas de um grupo social que tem características semelhantes, ou seja, tem algo em comum, como história, cultura e língua, por exemplo. Como vimos, as principais raças que formaram o povo brasileiro foram a negra, a indígena e a branca. Os indígenas, quando os brancos chegaram ao Brasil,
os indígenas já habitavam nossas terras. Eles viviam em tribos. As tribos mais conhecidas eram Tupi, Caraíba e Nuaruaque. Elas contribuíram muito para a culinária, que é a mandioca, a pimenta, diversões, frutas e outros vegetais. Então, a culinária, a mandioca, a pimenta, diversas frutas. Desculpem que eu falei diversões. Então, diversas frutas e outros vegetais. Na religião, qual é a contribuição, desse povo? Respeito pela natureza e pelos animais. Na música e na dança, instrumentos como flautas, chocalhos, guizos e pau de chuva. Na dança, caipós, o cuarupi e o caboclinho são exemplos, dessas músicas e dança. Língua, palavras como igaraçu. Então, estamos vendo aí, certo? As contribuições indígenas para o nosso povo. Então, aí na comida, nós conhecemos o aipim ou mandioca, que nós comemos e amamos, A maioria do povo brasileiro gosta de um café da manhã com aipim, Às vezes com carne do sol ou calabresa, e se delicia aí com esses alimentos que são originários dos índios, certo? Caça e pesca, nós tivemos o exemplo dos índios, e temos aqui, a vestimenta, o vestuário dos índios. Isso, nós não adotamos muito, essa questão do vestuário dos índios, não. Os negros também tiveram muito a sua contribuição. Eles eram capturados na África e vinham para o Brasil para ser escravos nas lavouras. Contribuíram muito para a culinária, cuscuz, no começo feito com arroz, mas aqui passou a ser feito com milho, feijoada, moqueca de crustáceos e caruru. Então, o povo brasileiro gosta muito dessa comida aí, que originou-se dos negros, O povo do Brasil ama uma feijoada, cuscuz, certo? Então, caruru, o acarajé, tudo vieram da contribuição dos negros. A religião dos negros são os afroxés, orixás, xangós, candomblé, certo? Então são aí provenientes da cultura negra. Na música e na dança, eles tiveram a sua contribuição com instrumentos como agogô, abebê, berimbau e tamborés. Na dança, maracatu, samba, capoeira, coco e congada. E a contribuição dos brancos. Os brancos vieram principalmente da Europa, contribuíram muito para a culinária. Açúcar, trigo, vem dos brancos. A religião católica, música e dança. Na música, instrumentos como rabeca, viola, bambolim. Na dança, a ciranda, a chimarrita, entre outras. As brincadeiras, herdadas de africanos, pular corda, então veio de quem? Dos negros, Veio da África, é a cultura africana que os negros deixaram para nós, Pular corda, é uma delícia pular corda, é bom demais. Dos indígenas, temos aí a peteca, certo? Que vocês gostam muito também de brincar de peteca. Foi uma das brincadeiras indígenas que os índios deixaram para nós. E os europeus brancos, brincavam de roda. Deixaram para nós aí a brincadeira de roda. Podemos dizer, portanto, que a etnia brasileira é formada pela mistura de histórias, culturas e línguas desses diferentes povos, certo? Então, aí na página 59, vocês vão fazer essa atividade aí, marcar com X as frases verdadeiras. O povo brasileiro é formado pela mistura de 3 raças. Verdade? Se for verdade, vocês marcam X. Se não, não marca. O povo brasileiro é formado apenas por brancos e indígenas.
Os indígenas não contribuíram para a nossa cultura, sim ou não? Herdamos várias coisas dos brancos, negros e indígenas. Então, vocês vão marcar com X apenas as respostas que são corretas. Número 2, agrupe os símbolos iguais e descubra as raças que formam o povo brasileiro. Então, temos aí os símbolos. E nesse símbolo, você vai escrever o que? NE. Quando tiver esse símbolo, CA. Nesse, GE. Esse IN, esse DI. E esse aqui, BRAN. BRAN, BRAN, certo? Esse aqui, NA, NA. E aqui o GRA, GRA. Vocês vão escrever aí, de acordo com as sílabas referentes aos símbolos e formar a palavra, certo? Vocês vão descobrir essa palavra das raças que formam o povo brasileiro. Então, o negro, o indígena e o branco nos deixaram várias heranças. Encontre no caça-palavras o nome de 6 alimentos que nós herdamos deles. Então, vocês vão encontrar aí no caça-palavras. Eu já encontrei aqui, já estou vendo aqui, certo? Número 4, observe alguns instrumentos que nós herdamos e pinte as letras que formam o nome de cada um deles. Então, temos aí, tá vendo? Vocês vão pintar as letras e formar o nome desses instrumentos que estão aí, ok? No número 5, vamos brincar de adivinhar o que é o que é. Letra A, é um instrumento musical que herdamos dos indígenas e tem 3 sílabas. Letra B, é uma comida da culinária africana e tem 2 sílabas. Letra C, é uma religião herdada dos brancos e tem 4 sílabas. Prontinho até aí, certo, gente? Um abraço, beijo no coração.